Olá pessoal, vamos entrar de novo. Vamos tentar aqui mais uma vez. Cadê Dani, né? Todo mundo querendo Dani. Cadê Dani? Dali, dali, Dani. Manda o convite aí, Dani. E aí, Igor? Ah, aí sim. Minha imagem tá aparecendo agora? A imagem está aparecendo. Você está pro pessoal aí? Como é que tá para vocês aí, gente? Tá tudo bem? Tá tudo certinho? Eu tô me Sem vendo áudio? travado, mas tá ótimo. Oi? Tá me ouvindo? Ou não? Tô te ouvindo. Beleza. Acho que agora deu certo. É. Então, é um prazer, Dani, receber você aí. Você como profissional exemplar. É um grande parceiro nosso nessa dura caminhada. Só vocês sabem o tanto que a gente tem trabalhado, né, nesse momento tão delicado, né? Sim, Que vem de uma pandemia e os profissionais de enfermagem adoecendo, né? O início, eu particularmente, por estar na linha de frente também, como muitos de vocês aí, né, que estão nos ouvindo, que estão nos vendo. Realmente foi um momento de muito estresse, de dúvida, de insegurança, né? Uma doença que pouco sabia, tínhamos no início pouca informação, então a gente está vendo os profissionais buscaram conhecimento, estão buscando conhecimento, e esse é o motivo maior da gente estar aqui, né? Levar esse conhecimento aos profissionais, para que eles possam trabalhar com toda a segurança, né? Com os equipamentos profissionais, os equipamentos de proteção individual indicados, né? Pela vigilância, pelas orientações, pelos nossos colaboradores do conselho. Então, um prazer enorme receber você. Já fiz uma breve apresentação, né? Dispenso comentários sobre o seu potencial, sobre o que você tem feito de diferença aí na enfermagem, né? Uma vez que você é um grande formador de futuros profissionais. Então, realmente, assim, eu só tenho a agradecer, né? Você ter aceito esse convite. Então a gente inicia, né, pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais, uma série de lives técnicas, como eu tinha estava falando antes aí, né, mais uma vez pedir desculpa a vocês aí pelos esses transtornos, mas todo mundo está fazendo as lives, está sentindo essa dificuldade nesse momento por questão da rede, mas a intenção nossa é promover essas lives técnicas, levar conhecimento. Então, que vocês nos passem as demandas, né? Ah, Gustavo, ou Corém, por que não fazer uma live sobre isso, sobre aquilo, né? Então, queria, Dani, que você fizesse uma breve apresentação do que você vai trabalhar hoje para os meninos aqui,
e falar das mudanças que, com a chegada dessa pandemia, com as mudanças que você viu que são mais gritantes e que a gente precisa ter cuidado. Então, você vai falar um pouquinho sobre o protocolo, né, de abordagem das vias aéreas em COVID, desde a oxigenoterapia, né, a ventilação mecânica. Então, vamos lá. O pessoal está aí com Sim. sede de conhecimento. Fica à vontade, tá? Prazer, então. Com a palavra você, professor Daniel, um grande amigo, tenho o maior respeito. Obrigado, Gustavo. Obrigado mesmo. Mesmo que a imagem esteja travada, a gente vai tentar aqui com a voz fazer uma apresentação à altura do que o pessoal merece. É difícil vir depois do Felipe, né? Eu tô sentindo tipo os outros sertanejos depois do Gustavo Lima, sabe? É bem complicado, por isso que a internet está travando. Brincadeira, gente. Todos muito competentes, né, cara? Vocês são muito competentes. Mas é Foram um todos orgulho. escolhidos a dedo. Sim, fazer parte desse grupo, né? O Felipe é um grande amigo também. Estamos todos juntos aqui para enriquecer a nossa profissão e eu acho que é essa consciência que a gente tem que ter. A gente fala muito sobre valorização e essa valorização passa muito por essa postura pessoal que a gente tem que ter um com o outro, de respeito, de carinho, né? E começa por isso. Bom, eu queria começar falando um pouco justamente sobre essa questão da equipe. O papel da dinâmica da equipe de enfermagem no atendimento das situações envolvendo aí o padrão respiratório, né, principalmente dos pacientes suspeitos e confirmados de Covid-19. A primeira situação é que a gente tem que tentar reconstruir esse conceito de emergência. Nesse momento, na verdade, não reconstruir, mas talvez ressignificar e voltar para as origens, né? Toda vez que a gente aprende sobre um atendimento de emergência, o primeiro princípio é a segurança da equipe, a segurança da cena. E a segurança, ela não é só física, né? Por exemplo, do pré-hospitalar, a gente preocupar com o isolamento da cena, é uma segurança biológica também. Então, a utilização dos equipamentos de proteção individuais que serão necessários para prevenir a contaminação dos membros da equipe devido ao contato com gotículas, com aerossóis, a própria precaução de contato, ela é essencial. E também minimizar o número de profissionais na cena no atendimento. Os protocolos atuais, né, principalmente aí o protocolo da Associação Brasileira de Medicina de Emergência e a Associação Médica de Terapia Intensiva do Brasil, eles preconizam, então, que se reduza o número de profissionais no que a gente chama de zona quente, fazendo uma analogia com o atendimento a múltiplas vítimas, onde a zona quente é a zona de maior risco, nesse caso, um risco de contaminação. Então, deveriam ter ali 3 profissionais, tá? Obrigatoriamente, obviamente, o profissional que poderia executar tecnicamente e legalmente o avanço da via aérea. Então, o médico e, obrigatoriamente, o enfermeiro. Dentro da legislação da nossa profissão, né, da enfermagem, é privativa ao enfermeiro a assistência ao paciente criticamente enfermo. Então, tem que ter o enfermeiro ali. Esse terceiro profissional, dependendo do cenário, pode ser um fisioterapeuta. Se não tiver um fisioterapeuta, um técnico de enfermagem, um outro enfermeiro, um médico, que vai aí auxiliar nesse atendimento ao paciente com insuficiência respiratória. O enfermeiro, na dinâmica da sistematização da assistência de enfermagem, qualquer nível de organização do SUS, ele é responsável pelo trabalho da equipe de enfermagem. E a gente sabe que em todos os serviços de saúde, a grande maioria dos profissionais serão profissionais de enfermagem. Mas a grande maioria de nós são os técnicos de enfermagem. Então, se eu pensar quem vai ter maior chance de encontrar com esse paciente primeiro, vai ser o profissional técnico de enfermagem. E quem responde pelo trabalho dele é o enfermeiro. Quem está ali responsável pelo trabalho dele é o enfermeiro. E nesse sentido, quando o técnico de enfermagem ele se depara com um paciente com alguns sintomas, alguns sinais, diante desse cenário epidemiológico que a gente está vivendo, ele deve requerer a presença do enfermeiro para gerenciar esse processo de cuidado. E esse gerenciamento, ele perpassa, então, pelo domínio de protocolos, obviamente, os quais a gente vai discutir aqui, mas também de conhecimentos que vêm da formação do enfermeiro enquanto profissional de nível superior, detentor de uma ciência própria. E aí, esses conhecimentos vão auxiliar o enfermeiro na tomada da sua decisão. Essa tomada de decisão, ela é uma atividade prescritiva, e ela é privativa do enfermeiro de acordo com a nossa lei do exercício profissional. Nesse sentido, o enfermeiro, então, ele vai tomar posse do que a gente conhece como processo de enfermagem, que vai garantir, então, a centralidade e a autonomia da nossa profissão diante de outras profissões.
Toda ação prescritiva, obviamente, ela vai ser precedida de uma atitude diagnóstica desse enfermeiro, fundamentada no raciocínio clínico, no raciocínio crítico, advindo da coleta de dados, da anamnese e do exame físico que ele executou nesse paciente. O que nos choca, diante de toda essa situação, aí nessa realidade, é que muitos enfermeiros dizem que a gente não faz a famosa SAI, né? Sistematização da assistência de enfermagem. Isso é um erro conceitual. Porque, na verdade, sistematização da assistência, ela organiza toda a nossa atividade profissional nas suas 4 vertentes. Na assistência, na gestão, na auditoria e na pesquisa. Trazendo um pouco a conversa para o assunto da nossa live agora, quando o enfermeiro, de qualquer nível de organização do Sistema Único de Saúde, atenção primária, atenção secundária, atenção terciária ou quaternária, que a gente já fala hoje em dia, quando ele, incluindo aí, gente, a rede suplementar, tá? Porque a rede suplementar, ela faz parte do Sistema Único de Saúde no Brasil, é parte dele, é fundamental. Quando o enfermeiro está exercendo o seu papel profissional na vertente assistencial, ele precisa ser responsável, assumir a responsabilidade que ele tem, assumir a autoridade que ele tem diante do processo de gerenciamento do cuidado. E aí, nesse sentido, em qualquer fase do ciclo vital que esteja o paciente que ele está se responsabilizando, ou a família ou a comunidade, ele vai fazer uso dessas ferramentas, dessas metodologias e de outros recursos que representam essa sistematização da assistência. Nesse sentido, quando a gente fala de manejo da via aérea, quando o profissional enfermeiro se depara na sua rotina com um paciente apresentando sinais de insuficiência respiratória aguda, por exemplo, uma alteração da frequência ou da qualidade do padrão respiratório, uma taquipneia, uma bradipneia, utilização de musculatura acessória, quando esse paciente tem, por exemplo, alteração da coloração da pele, uma cianose, quando ele apresenta alteração do nível de consciência, uma confusão mental, devido a esses sinais aí de insuficiência respiratória, ali está claro para ele que tem um problema instalado. Ele está vendo aqueles sinais, aqueles sintomas, e ele sabe que é uma situação crítica, na qual ele deve atuar para elucidar aquela situação. Neste momento, então, epidemiológico, obviamente, ele vai pensar em quê? Coronavírus. Esse paciente, ele pode ser um possível paciente. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é gerenciar essa proteção da equipe. Pedir que todo mundo use os equipamentos adequados. E a gente sabe que em várias rotinas diferentes, em vários níveis de assistência, quem vai preocupar com isso soberanamente é o enfermeiro. E tanto que os protocolos de proteção, de segurança, os treinamentos, a educação permanente nos serviços, ela é feita por quem? Por um enfermeiro. Então, devidamente seguros, a equipe poderá agora cuidar efetivamente dessa pessoa. O enfermeiro, então, ele vai destinar sua atenção a esses sinais da insuficiência respiratória. Esse termo, insuficiência respiratória, é um termo genérico, que serve para a gente se comunicar com outros membros da equipe multiprofissional e até com os pacientes leigos, com as pessoas que não têm conhecimento na área da saúde. Quando eu falo, fulano está em insuficiência respiratória, fica claro, fica óbvio que aquela pessoa, nesse momento... Dani, só te interrompendo aqui um minuto, né? Pra você ver, eu sempre falo do trabalho com a minha equipe no sentido de ler um texto, acho que ele circulou bastante pela rede social, né? Quando só te interrompendo, depois você dá continuidade à sua linha de... Claro. Que eu acho sempre importante a gente frisar um texto que fala lá que na pandemia não tem emergência, né? Eu sinto que os profissionais ficam desesperados, né? Quando tem algum caso, é suspeita, nossa, eu vou assistir aquele paciente com suspeita, né? O importante é a gente nos proteger, né? Então, antes de prestar qualquer assistência, né? Qualquer cuidado de enfermagem. Então, se o paciente está ali, está parado, né? Ou que seja, com suspeito, a gente primeiro ter esse cuidado de paramentar, né? Colocar a nossa saúde sempre à frente de qualquer situação. Porque a gente, por exemplo, nós que trabalhamos na urgência, né? É muito comum a gente fazer por instinto, né? De acontecer alguma coisa ali e você quer agir imediatamente, às vezes preocupa um pouco, né? Pouco com a sua proteção. Então, isso é importante frisar, né? Esse texto é muito bacana, né? Que na pandemia não tem emergência. E realmente, gente, vamos nos proteger, porque só assim mesmo a gente vai ter saúde, né? E segurança para prestar o devido cuidado. E eu fico muito preocupado, Gustavo, com as associações que a gente faz. Assim, eu acho que são importantes para a valorização pessoal e valorização, sendo redundante, mas muito importante ser redundante nesse momento, é algo pessoal. Essas comparações com super-heróis, né?
porque a gente acaba se desvestindo da nossa humanidade. E o nosso caráter humano é o que faz de nós soberanamente profissionais de enfermagem. E dentro da nossa humanidade, nós somos falhos. E na nossa falibilidade, a gente tem que estar o tempo inteiro fundamentado nos protocolos justamente para evitar, né, esses potenciais intercalços e potenciais situações de erro e de falha e de exposição. Porque quando a gente terminar o nosso plantão, a gente tem que voltar para casa, tem que voltar para a nossa família também. Né? Além de cuidar dos amores da vida de outras pessoas, nós também temos os nossos amores que precisam da gente em casa. Você tem filho, você é pai, sabe disso, né? Falaria com muito mais propriedade do que eu nesse sentido, porque eu acho que o amor maior é quando a gente tem um filho, né? A gente descobre o que significa essa palavra. Então, é muito importante destacar o enfermeiro nesse papel, de que ele é o cara que vai garantir na equipe a realização do atendimento de forma segura para todo mundo, né? E não só para ele, porque ele é a ponte entre os membros da equipe multiprofissional. Então, quando o enfermeiro percebe essa insuficiência respiratória, que para todo mundo fica claro o que é, o paciente não está respirando direito. Ele tem um monte de significados intrínsecos nesse termo. Para os médicos, para o terapeuta, para a equipe de enfermagem, até para as pessoas leigas. Mas aí, para o enfermeiro, ele vai observar esses sinais de forma diferente. Ele vai colher essa história buscando entender o porquê esse paciente, nesse momento, não está respirando direito. Por que o padrão respiratório desse paciente está instável? E aí, nesse sentido, ele desenvolve o seu raciocínio clínico e crítico e ele, então, chega utilizando seus conhecimentos de anatomia, de fisiologia do organismo, bem como da patologia do coronavírus, e ele vai entender que tem uma troca gasosa prejudicada. É muito mais do que só um padrão respiratório prejudicado. A troca está prejudicada. Esse é o fundamento do fisiopatológico da doença. E aí, então, ele precisa pensar, né, em desenvolver uma meta naquele momento. Qual que vai ser a meta dele? Vencer essa hipoxemia. Manter a saturação do paciente na meta do protocolo, maior que 95%. Então, agora ele tem que planejar ações que sejam autônomas da equipe de enfermagem, porque muitas vezes o médico não está presente ali. Né? E nós temos autonomia profissional mediante protocolos, mediante questões que já são regulamentadas da nossa profissão, para instruir a equipe técnica nesse momento e a gente mesmo fazer algumas ações que são privativas do enfermeiro para manter a estabilidade desse paciente e suplantar a hipóxia. Essas ações são sustentadas na oxigenoterapia, obviamente. Então, eu tenho ações que são não invasivas, que vão depender do organismo do paciente, e ações que são mais invasivas, que eu vou ter que fazer pelo paciente muitas coisas que ele não dá conta. E aí as teóricas de enfermagem vêm vindo da nossa cabeça, né? Teoria do déficit do autocuidado, esse cara não está conseguindo manter o padrão respiratório dele, eu preciso fazer por ele. Né? Teoria das necessidades humanas básicas, ele tem uma necessidade de oxigenoterapia que tem que ser suprida. E como, então, a gente não faz uso do processo de enfermagem? O tempo inteiro. Né? Então, quando eu faço uma escolha por um dispositivo, é uma ação prescritiva, mas ela foi antes precedida por uma ação diagnóstica, né? Fundamentada pela ciência da enfermagem. E aí o enfermeiro ele tem que deixar de ocupar esse lugar de fala do empirismo. Coloca mais ou menos aí 2 litros no catéter nasal. Quando a gente assume essa postura, que tipo de valorização que a gente vai pedir? Que tipo de enfermeiro a gente vai ser taxado? A gente tem que, então, raciocinar clinicamente qual que é a real necessidade de fração inspirada de oxigênio que esse paciente tem nesse momento. E a forma mais fácil de fazer isso, quando eu não tenho uma gasometria ainda, eu não tenho monitorização invasiva ainda, é a gente pensar qual que é a saturação dele. A saturação dele, por exemplo, é 86%. E a meta dele é 96%, que é maior que 95%, faltam 10 pontos percentuais para eu alcançar essa meta. Quantos litros eu tenho que ofertar naquela regra da FI de O2, né? Que FI de O2 é igual a 21%, mais 3 vezes a quantidade de litros ofertada. Eu tenho que ofertar uma quantidade de litros que vezes 3 vai dar pelo menos 10. Então, 3 vezes 4, por exemplo, 12. Né? Porque 3 vezes 3 seria 9, que seria menor. Então, pelo menos 4 litros. Para começar, eu já tenho um parâmetro com uma evidência científica, mesmo que mínima, nesse momento. Para não agir como um profissional que apenas faz e que não pensa. É essa a diferença. É esses enfermeiros que a gente precisa de colocar aí no mercado de trabalho e que vocês que estão ouvindo agora precisam assumir este lugar de fala, de comportamento. E aí, 4 litros, ok. Qual dispositivo de oferta eu posso utilizar? Eu tenho vários
vários de baixo fluxo, médio fluxo e alto fluxo. Mas qual que é mais seguro nesse momento da pandemia? Um catéter nasal, por exemplo, ele pode ser usado até 6 litros. E convencionalmente, a gente sabe que acima de 4 litros tem que umidificar a oferta de oxigênio. Ah, beleza, mas na pandemia a gente não deve umidificar a oferta de oxigênio porque é passível de gerar aerossol. Se é passível de gerar aerossol, eu não vou executar essa técnica. Então, o que a gente vai fazer? Ofertar no catéter nasal a 4 litros sem umidificação. Se com 4 litros a saturação dele não manter na meta, eu vou aumentando de 1 em 1 litro. A gente chama isso de titular o oxigênio. E aí, a cada litro que eu aumento, eu faço uma nova avaliação do paciente, porque eu não trato o dado vital, eu trato o conjunto de conhecimento, de informações, naquele momento que o paciente está me apresentando, dos dados vitais, da clínica do paciente. A clínica ela tem que ser soberana, né? Essa frase é muito comum na nossa prática. E aí, se o paciente melhorar com essa oferta, ok. Se ele não melhorar e chegar no 6, eu tenho que trocar de dispositivo. E na prática, a gente ouve muito assim, vamos trocar então, aumenta então mais do que 6, e o enfermeiro vai lá e aumenta. Né? Ele tem que ter ciência e consciência de que não, que aquele dispositivo é no máximo 6 litros. Né? A literatura prova isso. E aí, beleza, então eu vou partir para o próximo. Aí a literatura fala que eu tenho a máscara facial simples, conhecida como macronebulização. Só que nesse momento, a macronebulização, se a micro é ruim, imagina a macro, né? O vírus vem de galera, eu brinco com os alunos assim. Então não pode usar a macronebulização, porque ela gera muito aerossol. E aí, então, vai causar risco, vai gerar risco de contaminação para a equipe, para o ambiente, que vai ficar até 96 horas contaminado. E a gente tem que lembrar que a nossa realidade, a maioria das realidades loco-regionais do Brasil, elas não garantem uma estrutura adequada, com um quarto privativo, com troca pressurizada de gases, né? Então, a gente precisa de excluir esse procedimento desse momento de pandemia. O próximo que eu teria seria a máscara facial de Venturi, que também não é recomendada nesse momento por ser aberta e por gerar aerossol também. Então, sobra para a gente a máscara reservatória, a máscara facial com bolsa reservatória, que pode ser utilizada no adulto de 7 litros até 15 litros e na criança de 6 litros até 15 litros. Por que tem que ter esse volume mínimo, esse fluxo mínimo de oxigênio? Para encher a bolsa e garantir uma reserva de oxigênio. Com menos de 7 litros, a bolsa do adulto retém gás carbônico e pode causar quadros de narcose, por exemplo, do paciente. Então, isso é uma situação muito complicada, que pode causar iatrogenia. Então, a gente deve evitar, né, de usar ela com menos de 7 litros. Mas ela é muito boa acima de 7 litros, se ofertada sem oxigênio também. Né? E é o principal, eu falo que é o melhor amigo aí do enfermeiro emergencista, que a gente usa muito essa máscara. Então, eu tendo um catéter nasal e uma máscara com bolsa reservatória, atendi as minhas necessidades da maioria dos pacientes com insuficiência respiratória leve e até moderada e grave com a bolsa reservatória. A gente partiria agora, Gustavo, para assistência invasiva, né? Quando o paciente não está dando conta de manter esse padrão respiratório com os seus componentes mecânicos, com seus componentes respiratórios. A fisioterapia, o outro termo que a gente adota, drive, né? Quando ele perde o drive respiratório, ele tem uma parada respiratória, por exemplo, eu vou ter que assumir o padrão respiratório dele por ele. Ele não está conseguindo fazer isso. Então, a forma mais segura de fazer isso seria através do avanço da via aérea, né? Usar vias aéreas avançadas, que é um procedimento médico com assistência exclusiva do enfermeiro e da equipe de enfermagem. O técnico de enfermagem vai estar ali administrando medicações, sob a supervisão do enfermeiro, obviamente. Antes de avançar a via aérea, a gente tem alguns dispositivos que na prática clínica, fora dessa situação de pandemia, são muito utilizados, como, por exemplo, a bolsa válvula máscara, né? Popularmente, intimamente conhecido como AMBU. E até pouco tempo, eu achava que AMBU, a gente não podia falar que era marca, mas na verdade é um acrônimo da palavra em inglês, Artificial Manual Breathing Unit, ou seja, em português, BVM. Né? A gente pode falar ambu sim, não tem problema. O que a gente não pode fazer é criar verbo, né? Eu vou ambuzar o paciente. Então, o termo correto seria ventilar, que está proscrito também nessa situação. A gente não deve ventilar pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-19, porque a gente vai gerar aerossol. Mesmo quando eu uso uma unidade filtrante, ainda tem o risco devido à dificuldade de vedar a máscara no rosto do paciente. Então, eu só vou usar a BVM em último caso, se não conseguir entubar o paciente,
em uma parada respiratória. Na parada cardíaca, de jeito nenhum. A gente não utilizaria ventilação, faria somente compressões torácicas até ter a condição de intubar esse paciente, que seria a via aérea mais segura. Se o paciente não puder ser intubado, por falta de um profissional competente naquele momento ou pela ausência do médico, o enfermeiro ele tem autonomia de realizar alguns procedimentos que são avançados, como, por exemplo, a utilização dos dispositivos extraglóticos. O termo mais correto agora de falar é extraglótico, né? Não supraglótico, porque envolve outros dispositivos. A gente tem a máscara laríngea, que é o mais conhecido, mas também existe o tubo laríngeo, o King Tube, vários outros, que em alguma realidade pode ser utilizada. E aí, nesse sentido, quando o enfermeiro ele vai realizar esse procedimento avançado, na sua autonomia, ele garante uma via aérea mais segura, né, na ausência do tubo. Mas, obviamente, que o tubo endotraqueal é a via aérea mais segura, e na possibilidade dele é a que a gente tem que optar. Bom, Gustavo, eu acho que eu falei um pouco sobre tudo, né? Não dá para a gente ser tão aprofundado. Queria realmente agora deixar para você fazer alguma colocação, às vezes pegar alguma pergunta que o pessoal fez aí. A gente está vendo aqui, eu tenho acompanhado os comentários, né? Muitos comentários positivos. As pessoas têm visto aí todo o trabalho que nós temos realizado, né, dentro do conselho. Realmente a informação ela está conseguindo chegar até o inscrito, coisa que antes não acontecia, né? Nós temos fortalecido isso, fortalecido o trabalho de fiscalização. Infelizmente, é muito associada a questão conselho, a questão de 30 horas e piso salarial. Mas Sim. A gente sabe que isso vai muito além, né, Dani? Infelizmente, a gente precisa, eu acho que é o momento para a gente nos unir, né? E lutar por essas brigas, por esses projetos de lei que há quanto tempo estão engavetados. Mas a gente precisa ter nossos representantes políticos, né? A gente precisa trabalhar essa conscientização política, porque às vezes o inscrito ele tem uma imagem que o conselho ele tem um poder de transformar isso de uma hora para outra, de uma noite para o dia, né? E essa transformação, essa alteração, essa mudança parte de cada um profissional. Hoje eu estava lá na Santa Casa, a gente estava numa discussão lá, estava entregando máscaras lá, uma equipe, né, extremamente competente, né? Eles montaram um plano de contingência lá, exemplar, sabe? A gente vê o potencial que a enfermagem tem, né? Parece que depois de muito tempo o Einstein implantou o que a Santa Casa tinha implantado aqui em BH. Então acho que por isso que nós estamos saindo aí na frente, né, no estado. Minas está de parabéns. Eu acho que está de parabéns aos profissionais de enfermagem aqui de Minas Gerais, que tem feito toda a diferença, sabe, Dani? O que você estava falando no início, o que a gente sempre, para mudança de qualquer paradigma, para valorização profissional, o conhecimento ele tem que estar à frente de tudo, né? O profissional ele tem que entender que para ele ser valorizado, né, na verdade, desculpa, virei aqui, para ele ser valorizado, ele vai precisar, na verdade, ali de buscar conhecimentos, né? Através do conhecimento a gente consegue buscar essa tão sonhada valorização e reconhecimento. E neste momento tão difícil, eu vejo que os profissionais têm feito toda a diferença, buscado se informar, buscado capacitar. Na nossa fiscalização, a gente sempre preconiza essa questão da necessidade de buscar o conhecimento, né? Hoje a gente tem um manual, né? Que hoje, se eu não me engano, parece que foi já a 10ª atualização desse manual que nós fizemos aí de referência para a Covid, né? Vocês podem ter acesso no site, no próprio site mesmo, né? Desse manual. Ficou muito bacana, são profissionais muito competentes de enfermagem no estado, que elaboraram esse protocolo, né, com minúcias, pensando em cada detalhe para levar o conhecimento e a segurança do profissional. Então, você falou muito bem, né? Eu fico encantado, assim, porque eu tive a oportunidade de conhecer há pouco tempo, né? E como que um profissional empoderado e com conhecimento ele busca, na verdade, assim, a transformação e ele altera, na verdade, totalmente, né, o seu cenário ali onde você trabalha. E você tem feito isso com uma facilidade muito grande, sabe? Agradecer mesmo, assim, as palavras, né, esse momento de conhecimento que você tem nos trazido aí. A gente poderia até abrir para algumas perguntas aqui que o pessoal fez. Vamos buscar aqui alguma coisa, Dani? Enquanto eles vão buscando aí, Gustavo,
eu acho que é muito importante, né, a gente é, parar para refletir que essa questão da igual você disse aí, muita gente confunde as coisas com 30 horas, piso salarial, essa ocupação em posição social que a gente tanto tem buscado, né, o mundo está de olhos voltados para a gente. E aí, se a gente continuar no nosso lugar de fala, de só enxergar problemas e de não entender que a gente vai transformar essa realidade, transformando a nossa realidade particular, realmente não vai adiantar de nada. A crise, ela está aí para funcionar como uma peneira, né? Tem que passar só o que é bom e as coisas ruins têm que ficar. E se a gente se manter num lugar de fala, de vitimismo, de inércia, ou de só enxergar os mesmos problemas que sempre aconteceram, a gente não vai estar contribuindo para a mudança, não, pelo contrário. Né? Então, eu acho que as pessoas precisam, sim, buscar conhecimento, porque o conhecimento é que vai permitir que a gente tenha posturas diferentes para transformar a nossa realidade. E se eu transformar pelo menos a minha realidade no meu plantão, já é muito. E se cada um fizer isso, no final a gente resolveu todo o problema. Né? Eu não dou conta de tudo ao mesmo tempo, mas do meu problema ali eu vou dar conta, com toda certeza. O pessoal pediu aqui, Dani, pede a questão da regra do FiO2. Tá, a FiO2, eu até digitei aí nos comentários, depois quem quiser subir, ela é igual a 21% que já tem no ar ambiente, mais 3 vezes a quantidade de litros que eu estou ofertando. Ok? Então, se eu oferto 1, seria 21 mais 3 vezes 1. Total de 24, ou 22, né? Okay? 24, isso mesmo. Tô nem conseguindo fazer conta mais. Se eu oferto 2, 21 mais 3 vezes 2, 6, vai dar 27. E por aí vai, ok? Certo. Pessoal falando aqui da questão da intubação e a posição prona. Ok, o posicionamento do paciente também é muito importante. É uma dos cuidados, né, que a equipe de enfermagem faz o gerenciamento aí, porque a gente sabe que a gente respira mais com a região posterior do que com a região anterior do pulmão. E então, quando tem a pronagem, né, a técnica de resgate alveolar, é mais comum na terapia intensiva, mas em algumas realidades, até nas unidades de pronto atendimento, a gente tem percebido isso, porque não encontra vaga, né? Então o paciente vai ficar ali por muito tempo, e o resgate alveolar, ele precisa de posicionamento adequado para ser feito, e de uma PIP alta, né, na ventilação mecânica. O paciente tem que ter um sistema fechado, para isso dar certo. Então tem que ter sistema traqueoquera associado, para fazer aspiração, e uma série de outros critérios. E tem uma coisa importante, Gustavo, que tem sido adotada em alguns protocolos, de forma experimental, a autopronagem. Antes do paciente ser intubado, a equipe orienta o paciente a ficar no catéter nasal, na máscara reservatória, em prona, e isso tem demonstrado bons resultados aí em alguns cenários. Pessoal, tem alguma pergunta nova aí? Aproveita a oportunidade, né? Agradecer mais uma vez a presença aí. Eu estou vendo muitos amigos, né? Vi a Lívia, já tinha cumprimentado. Uma coisa importante, de luta, né? importante, Gu, que todo mundo está falando. Um cérebro, né? Muito ativo e avançado aí à disposição de vocês. Daniel assim, mega inteligente, né? A gente senta, às vezes, em algumas reuniões e eu fico assim, né? Deslumbrado, assim, com tanto conhecimento e como que ele sabe utilizar isso da melhor forma e passa numa facilidade. Aproveita, gente, faça as perguntas, né? Coloquei aqui pra gente, quem já fez lá na frente, volta aqui as perguntas. Aí o pessoal Breno está perguntando aqui, aí. Perguntando a regra de FI de novo, se é 3 ou 4. 21 mais... dispositivos que o enfermeiro pode usar em uma via aérea PERV. 21 mais 3 vezes a quantidade de litros ofertada, tá? Teve uma pergunta aqui interessante do Breno, olha, o que a equipe da unidade básica pode fazer até a chegada do SAMU? Independente do nível de assistência, Gu, é importante que se mantenha a oxigenação do paciente, né? Na unidade básica, dependendo do município, até carrinho de emergência tem. Por exemplo, Vespasiano, que não tem SAMU, lá em todas as unidades básicas, eles têm um carro de emergência, inclusive com um tubo, né, que permite até a intubação, para depois a UPA vir de ambulância pegar esse paciente e levar para a UPA. Aqui em Belo Horizonte, que a gente tem o SAMU, graças a Deus, com cobertura quase total,
o que pode ser feito é estabilizar o padrão respiratório desse paciente, ofertar o oxigênio nos meios adequados. Na unidade básica tem catéter nasal, algumas têm máscara reservatória e outra não, porque depende da padronização, né, e do que teve acesso. Então, primeiro, segurança da equipe, paramentação completa e oferta de oxigênio, tá? Não pode esquecer da segurança da E uma equipe. pergunta interessante aqui que ela fez, ó, que ela falou que na hora da ausculta pulmonar, né, Alessandra, como colocar o esteto sem se contaminar. Algo, às vezes, são detalhes. Eu falo isso muito lá no HC. Ontem eu fui fazer uma transferência de um paciente para o CTI, né? E como que você falou essa questão de quantitativo e de pessoas para atuar, né, nos casos, tinha uma técnica já paramentada e a médica entrou para avaliar esse paciente, né? Que já ia ser encaminhado para o CTI. Eu me paramentei também para acompanhar o atendimento, né? Porque o atendimento ao paciente grave é o enfermeiro, mas o técnico já estava paramentado, nos ajudou. Eu segurei o material e fui pensando assim, no que eu poderia ajudar a equipe a diminuir essa chance de contaminação. Eu atentei que a gente estava com a máscara cirúrgica e lá no CTI o pessoal já está com a N95, né? Acredito que a maioria das unidades de terapia intensiva no estado. E a gente parou na porta, eu liguei para a enfermeira e parei na porta e passei esse caso para a enfermeira na porta da unidade e assim dali o paciente entrou, a gente não adentrou ao serviço. Assim, e a médica falou comigo assim, Gustavo, cansei de levar paciente com a máscara, não me atentei para esse detalhe. E lá nós temos paciente no HC com suspeita, né? Não confirmados ainda, mas com suspeita. Então, nos mínimos detalhes que a gente tem que ficar atento, por isso que a gente tem que ter um quantitativo suficiente de profissionais. Se vocês aí estão sentindo, né, que estão pressionados com quantitativo abaixo, façam denúncia, né? denúnciascovid@coremg.gov.br para a gente apurar, né? E realmente saber desse quantitativo, se está faltando EPI, manda essas denúncias, que a gente vai mandar nosso corpo de fiscal apurar essas situações. Então, Dani, voltando à pergunta lá da inscrita, eu me atento assim, nos mínimos detalhes, que realmente a contaminação ela vai, do profissional, ela vai acontecer num vacilo, digamos assim, né? Não sei se é a palavra certa. É num detalhe, num descuido, né? Por exemplo, os pertences da gente, né? Por exemplo, carimbo, vocês estão limpando todo dia o carimbo, vocês estão fazendo a asepsia desse carimbo, e do que a gente carrega, o que a gente faz. Então é importante, assim, ela colocou essa questão, como que no momento da ausculta a gente poderia evitar a contaminação aí no caso. Então, o padrão ouro, né, é a capnografia, para verificar o posicionamento adequado e etc. Mas no exame físico, até definir, etc., você vai ter que auscultar o paciente. Algumas coisas a gente já fazia, nesse caso, para usar como barreira de contato. Exemplo, uma luva, né, na campânula do esteto. Porém, se eu for seguir a regra da semiotécnica, não pode ter barreira nenhuma entre o esteto e a pele do paciente. Mas, nesse caso, a segurança ela é prioritária, né? Ela é mandatória. Então, você pode colocar uma luva, sim, no estetoscópio, preferencialmente não usar o seu, usar o do serviço, e aí lembrar da desinfecção, né, do aparelho como um todo, das olivas, hastes, tubo condutor, campânula, diafragma, todas as partes do estetoscópio. Conhecer as partes do esteto também é importante, né? Joga no Google quais são as partes, etc. Dá uma olhadinha e faz a desinfecção com algodão embebido em álcool 70, antes de usar e depois de usar. E sempre protege aí esse esteto o máximo possível que você conseguir. Seria a melhor adaptação que a gente tem aí nesse momento. Uma pergunta aqui do Breno, né? A questão esclarecer um pouquinho sobre os EPIs, Breno. Não sei se você acompanhou aqui na conversa anteriormente, né? No nosso manual está lá no site, é a 10ª atualização do manual Covid. Tem várias dúvidas, né? Você vai conseguir esclarecer a maioria das suas dúvidas em relação ao Covid. Entra lá depois, baixa ele, né? Em PDF, eu tenho ele no meu celular. Sempre que eu tenho uma dúvida, eu estou entrando lá para esclarecer. Beleza, Breno? São muitos detalhes técnicos, né, sobre a EPI. Então, muito detalhe, né, Dani? Realmente, o Cleiton também fez uma pergunta. Esse dia eu fui questionado, olha que interessante. Uma enfermeira da unidade de terapia intensiva me questionou, lá era uma unidade coronariana que passou a atender paciente clínico. E que lá estavam usando só a máscara cirúrgica. E não era para caso suspeito de Covid. Mas você vai entender. Olha para você ver como que é tão delicado. A Anvisa orienta a máscara cirúrgica, né? E aí a gente teve que
repensar essas condutas. Por exemplo, chega uma insuficiência cardíaca, ele está descompensado ali na entrada do PA, e aí, imediatamente, os médicos e a equipe de enfermagem entram em ação e a gente consegue estabilizar ele mais. Ele estava com o início de uma insuficiência respiratória ali, e aí ele estabiliza um pouco, mas o médico acha melhor encaminhar para a unidade de UTI, uma UTI, que não é referência de Covid, porque entende que, inicialmente, ele era uma insuficiência cardíaca, certo? E aí chega lá, ele piora o padrão, chega a parar, eles reanimam, né? Entuba o paciente, depois o paciente começa a apresentar febre ou qualquer outro sintoma do Covid. E nesse processo aí que se passou, o profissional de enfermagem ele ficou exposto, né? Então, assim, esses procedimentos mais invasivos, né, que geram aerosóis, assim, ter o cuidado, né, de conversar com os coordenadores, né, do setor para disponibilizar a N95. Então, é cada detalhezinho, cada situação que às vezes passa despercebido. E aí cabe a nós, profissionais da enfermagem, enfermeiros, técnicos, de discutir isso com o supervisor do plantão no momento, né? E nós enfermeiros, discutir com os colegas situações e tentar buscar a resolução para os diversos casos que venha a ser novidade, mas que precisa de discussão para a gente procurar, na verdade, uma melhor saída, que é, na verdade, a proteção dos nossos profissionais. A gente não quer de forma nenhuma, né? Infelizmente, nós já tivemos 2 óbitos no estado, né, de profissionais da enfermagem que estão na linha de frente como a gente, e a gente não quer que isso aumente, né? Vamos ver mais alguma pergunta aí, Dani? Você tem alguma coisa para falar para os meninos? Alguns Tem dos uma pontuação participantes aí? interessante do Cleiton aqui, Gustavo. Professor Cleiton Mello, um abraço para o Cleiton, né, um grande nome da É, enfermagem mineira também. Cleiton muito show. pede para a gente falar sobre o respaldo do enfermeiro em relação a iniciar a oxigenoterapia em situações de emergência e que condições ele deveria avaliar. Obviamente que é sustentado nesse raciocínio crítico e clínico, né, dessa postura prescritiva do enfermeiro, ou seja, no processo de enfermagem ele vai identificar a demanda e fundamentado em protocolos institucionais. O ato prescritivo do enfermeiro sempre de medicamentos, né, e o oxigênio é um medicamento, com base em protocolos institucionais. Okay? Que nos dá respaldo para fazer isso. E várias instituições têm protocolos para a oferta de oxigênio. O que não pode a gente pensar que isso é empírico. Até 2 litros eu posso. Não, tem que ter um protocolo institucional te respaldando a executar a sua Justamente. atividade como enfermeiro. Executar qualquer tipo de atividade, né, o procedimento, Sim. que você tenha segurança de que ali na instituição, né, você está respaldado, né, dentro dos protocolos institucionais. Tem uma outra pergunta sobre ventilar o paciente também com BVM depois de entubado. É uma pergunta da... Peraí que eu perdi aqui. Aqui, ó, aproveitando a pergunta da Vivi aqui, ó, foi exatamente o que eu falei. A minha opinião, né, eu discuti isso muito com a Câmara Técnica, pacientes destinados, aqui em UTIs, destinados a não Covid, usar N95 nos pacientes intubados. É a orientação que a gente faz. Porque, na verdade, um momento de pandemia é muito complicado, às vezes, diferenciar os casos, mesmo sabendo, né, que, na verdade, aquele caso pode ser que não seja, mas a gente tem que nos proteger diante dessas dúvidas, essas possíveis incertezas aí que aconteçam. Mais uma pergunta aí, Dani. Pessoal, vamos lá. A Dani Moraes também, outra gigante da enfermagem, fala aí para falar sobre os EPIs necessários, né, para o procedimento gerador de aerossol. Então, são os EPIs, principalmente a máscara respiradora do tipo N95 PFF2, o capote impermeável com a gramatura mínima de 50 gramas por metro quadrado, óculos de proteção ou protetor facial, mas se o serviço te dispor dos dois, pode usar os dois, mas a gente estava até discutindo isso ontem, né, Dani, na construção de uma recomendação para o COFEM, que às vezes usar os dois pode ser pior, porque embaça muito o óculos, né? E aí o profissional vai ficar tendendo a levar a mão no rosto e aí pode ter uma autocontaminação mais facilitada. Então, desde que tenha conforto e que não aumente o risco de contaminação, pode usar os dois, não tem problema. E obrigatoriamente o gorro e a luva de procedimento, né? Porque é precaução de contato e respiratória nesse caso, para procedimento que gere aerossol. O William perguntou uma coisa interessante, teleatendimento, sabe, Gustavo? Da enfermagem, como é que está andando isso? Você sabe falar? Pois é, importantíssimo você ter lembrado disso, né? Todos os profissionais aí que estão nos acompanhando,
sempre desde o início, a grande preocupação do Corém era EPI, dimensionamento pessoal e o emocional dos profissionais, né? Então, a gente ampliou a fiscalização, ampliaram o número de denúncias, que a gente divulgou bastante esse e-mail, e nós mandamos um instrumento para todas as unidades para ter um retorno melhor sobre isso. A questão do emocional, nós criamos toda uma estrutura. Então, o profissional, vocês aí, que tem vários colegas, que se identifica, às vezes, algum colega está passando por um momento difícil, né? Diante dessa pandemia, né? Das inseguranças, das incertezas, né? Das questões familiares que às vezes estão abaladas, né? A gente sabe aí, né? Eu tenho um pai cardiopata, já está indo quase 2 meses que eu não encontro com ele. A gente sabe, a gente tem família que tem pais de risco, né? Do grupo de risco, tem filhos, né? Como o meu próprio pequeno, né? A gente fica com muitas dúvidas e incertezas. Então, nós montamos essa estrutura de atendimento emocional. Aí o inscrito entra no site, vai lá no portal, entra pelo portal do inscrito e no canto lá superior, se não me engano, esquerdo, dá a opção de você fazer o agendamento. Então, são vários profissionais que vão acompanhar os profissionais, né, nessa questão do emocional. É o Corém mesmo cuidando dos profissionais. Sempre foi uma grande preocupação, sabe, Dani? Desde o início, né? A gente precisa estar bem, né? Hoje eu até pensei, vindo para cá, né? Depois de entregar várias máscaras nas instituições aqui de BH, eu vim para cá, eu coloquei uma música no carro, cara, e como que a música tem um poder de transformação, assim, né? Gigante, né? Gigante. E aí eu comecei dentro do carro, assim, já ficar um pouco, né? Como se diz assim, agitado, feliz, a adrenalina deu uma elevada. E eu falei, gente, a gente tem que pensar em estratégias de levar isso para a equipe da gente, né? A gente chegar no plantão, o que a gente pode fazer? Um vai contar uma piada, um vai, sabe, para dar uma quebrada no momento, porque realmente é um momento tenso. As equipes estão muito tristes, né? Assim, com as incertezas, com que isso vai vir, né? As questões financeiras abaladas, né? As famílias passando por grande dificuldade. Então, a gente pensar em estratégias lá dentro da equipe da gente para dar uma quebrada e trabalhar o emocional. E se você identificar que algum colega está passando por essa dificuldade, que faça, então, né? Oriente ele a entrar no portal do inscrito, se inscrever para a gente fazer esse suporte. Os meninos vão estar entrando em contato, vão ligar, depois vão marcar consultas de retorno. Vocês vão ver como que uma equipe super competente, estou vendo aqui a Luísa, que está nos acompanhando, uma das pessoas que estão nessa linha aí do atendimento, só profissionais selecionados a dedo, que tem todo esse perfil para cuidar do emocional de vocês. Mais alguma pergunta? Ô, Gu, tem uma pontuação da Marina Bambirra aqui, muito interessante. Em qual momento da avaliação os profissionais envolvidos no atendimento devem optar por pronar o paciente? Nessa situação, a gente tem aplicado alguns protocolos, alguns scores de avaliação, né, no CTI+, obviamente, na sala de emergência também, do grau de gravidade dessa insuficiência respiratória, dessa síndrome da angústia respiratória que o paciente está apresentando. E um muito interessante, sem gasometria, é saturação sobre FiO2, né? Pela FiO2, na verdade. Então, a partir desses protocolos, precocemente se decide por intubar um paciente. Às vezes, a decisão da intubação é tão precoce que ela nem é baseada na dessaturação, e só na alteração da frequência respiratória. Frequências acima de 29 incursões já indicam a necessidade de intubar precocemente e, obviamente, instalar um protocolo de resgate alveolar. E uma última pergunta muito legal aqui também, que muita gente fez, é sobre a questão do filtro, da unidade filtrante na ventilação mecânica. A gente sabe que a unidade filtrante ela vai aumentar o espaço morto. Mas nesse momento a segurança ela é mandatória. Vou repetir. Fiquem com esse conceito, com esse princípio na cabeça de vocês. A segurança em primeiro lugar. Então, o jeito mais seguro de usar as unidades filtrantes é o filtro EPA, sem sombra de dúvidas. O tipo EPA é o que garante maior capacidade de filtração de vírus. 99,9% algumas marcas. Então, ele deve ser colocado, se eu tiver sistema fechado de aspiração, primeiro acopla a traquequera ao filtro, ao tubo. No injetor lateral da traquequera, eu coloco a traqueinha da unidade filtrante, a unidade filtrante, e aí vem o sistema da ventilação mecânica. Se eu tenho um filtro EPA e um filtro HMF, eu posso colocar um HMF na ponta do
próxima do tubo e o EPA no ramo expiratório. Aí eu teria a maior segurança de filtragem desse sistema. Então, adaptar 2 filtros, um no ramo ex e um próximo ao tubo. Se tiver 2 EPAs, melhor 2 EPAs, né? Mas se não tiver, pelo menos um EPA no ex e um HMF na proximidade do tubo, perto do circuito. Gente, você sabe o tempo, a hora que nós começamos aí, Dani? Que a gente vai falando, né? Nós não gostamos de falar, né? Nada. Não tem cronômetro, não? Noção do tempo. A gente demorou um pouquinho para entrar, né? Teve aqueles problemas, até para a gente não perder aqui. Mas se por um acaso acabar, nós vamos prorrogar ainda um pouquinho, viu, Dani? Só para a gente não continuar e deixar ninguém aí em branco, né? A gente teve aquele probleminha técnico no início. Eu salvo a live aqui, a live vai ficar disponível, viu, gente? A live vai ficar disponível aí por 24 horas lá. Eu vou salvar ela, a gente vai deixar disponível. E todas as perguntas aí que não foram respondidas, nossa equipe técnica vai levar todas essas informações, juntar todas essas informações, fazer um compilado da live e deixar à disposição, tá? Isso vai ser um procedimento, a partir de agora, adotado em todas as lives, pensando em quê? Na importância de vocês estarem aqui participando e na importância e no reconhecimento da gente, enquanto conselho, de responder a cada um de vocês aí, a cada dúvida que surja. Tem uma coisa legal, que são os vídeos que a gente fez também, né? A Web Learning, né? Que tem tudo isso que a gente está tratando aqui lá em forma de vídeos no IGTV do Corém, e vocês podem ver a qualquer momento. Tem uma pergunta que está repetindo também, Gustavo, que é mais uma vez, sobre o cálculo da FI de O2. Eu vou repetir devagar, eu falo muito rápido, gente. Sim. E eu digitei aí nos comentários. A FI de O2, ela é igual a 21% mais 3 vezes a quantidade de oxigênio ofertada, em litros, ok? Esse é o valor da FI que eu estou ofertando naquele momento para o paciente. E é muito importante saber isso para esses cálculos de gravidade da insuficiência respiratória. Né? E tem uma outra pergunta do José aqui, do José Rodrigo, coordenador da Unicor lá de Betim. Abração, José. Vocês possuem algum dado epidemiológico de possível contaminação no momento do atendimento desse paciente? Então, os estudos ainda estão muito incipientes. Todos os protocolos que estão fundamentados hoje para paramentação e desparamentação, eles são baseados no nível de evidência mais baixo que tem, que é a opinião de especialista, né? Tem um amigo meu, infectologista, que fala que é sovaco de especialista o nível de evidência. Porque a gente vive na prática e a prática nos mostra muitas coisas. O que dá para fazer na emergência que a gente está vivendo é trabalhar com a opinião de especialista, até que outros estudos com mais fundamentação, com mais robustez científica, possam nos respaldar. Então, eu não conheço nenhum, nem do exterior e nem brasileiro, nesse momento, que fale sobre contaminação e descontaminação. Todos baseados em opinião de especialista. Outra pergunta aqui que a Dani, né? Agradecer a presença da Dani aí. Dani Moraes, exemplo profissional, viu? Mandou aqui, Dani, da máscara com reservatório, tem que umidificar? Nenhuma oferta de oxigênio deve ser feita umidificada neste momento de pandemia, tá bom? A máscara reservatória, muitos serviços nem umidificam na rotina, porque falam que pode colabar a bolsa, mas não, mentira. Fora de pandemia, a gente tem que umidificar acima de 4 litros, tá? De acordo com os consensos aí de fisioterapia, que é quem mais fala sobre isso, né? Com mais propriedade, estuda mais sobre isso. Estão pedindo aqui também para repetir a parte do AMBU, né? A questão da PCR, só para a gente reforçar. Okay. O Felipe já falou muito bem sobre isso, né? Mas em parada cardíaca e respiratória, não se deve ventilar o paciente com BVM em hipótese alguma. A intubação ela vai ser prioritária, ela vai entrar logo depois ali da avaliação do ritmo, e aí se for chocável ou não, né, vai seguir as linhas diferentes do protocolo, do algoritmo da American Heart Association. Mas logo depois que eu defino o ritmo e choco se for chocável ou não choco, retorno a compressão se não for, eu devo priorizar a intubação endotraqueal. E eu só vou ventilar preferencialmente na ventilação mecânica, com a unidade filtrante associada. Se não tiver ventilação mecânica, se e somente se não tiver disponível, aí tem alguns autores indicando a ventilação com a BVM associada ao tubo, mas com a unidade filtrante aí entre o tubo e a BVM, ok?
Perguntando aqui a questão, achei, eu não sei se... Fala um pouquinho dos valores, no caso aí da ventilação mecânica, os valores de referência, no caso aí de uma Ok. possível admissão. Pós-intubação, a gente vai admitir o paciente, para a gente, tá? Enfermeiro, assim, fisioterapeuta melhores do que a nossa, a gente tem que reconhecer que cada Verdade. profissão tem uma responsabilidade. E o manejo dos parâmetros respiratórios é da alçada deles, com muita competência, faz a assistência à ventilação mecânica do paciente. Mas que a gente tem Então, ganhado muito espaço, né, Dani? Com o muito, conhecimento de muitos profissionais que discutem mesmo os casos, né? E sim, pegam, né, o respirador e fazem as alterações temos disso, né, Gustavo? necessárias que a gente observa a melhora do paciente. Né? Porque, afinal de contas, quem vai estar ali no manejo direto disso somos nós, né? E tem muitos lugares, muitos setores, muitas realidades aí hierárquicas do Sistema Único de Saúde que não tem fisioterapeuta. A minha realidade de pré-hospitalar, unidade fixo ou móvel, né? UPA, ou então o SAMU, não tem. A gente é que vai ter que fazer aquilo. Então, uma regrinha básica aí que o protocolo da Abramed e a AMIB tem recomendado é admitir esse paciente em volume controlado, ok? No volume controlado, eu vou calcular um volume corrente de 6 ml por quilograma de peso ideal do paciente. Aí tem uma tabelinha de peso ideal que a gente tem que ter ela a tiracolo mesmo, salvo em algum lugar, na prancheta de trabalho, né, próximo do respirador, para calcular o peso ideal. Volume, FI de O2, pós-intubação, 100%. E aí eu vou diminuindo ela gradativamente até chegar a uma FI de O2 de 40%, para manter a saturação meta. Saturação meta é acima de 95%, a gente não pode esquecer disso, ok? É claro que vai depender de cada paciente. Além da FI de O2, a PIP, eu vou admitir esse paciente com uma PIP de 8 até 10, tá? Preferencialmente no nível menor, de 8, até que a fisioterapia venha, tenha uma gasometria para manejar melhor, né, esse resgate aí, se for optado por isso. A sensibilidade, a menor que o aparelho puder me determinar naquele momento, aí vai depender de cada respirador que você está trabalhando. Uma pressão de platô de 60, acho que eu não esqueci de nenhum parâmetro. Volume, FI de O2, PIP, pressão de platô e sensibilidade. É isso. Aqui, uma pergunta interessante aqui. A questão do Covid, né? No caso, paciente confirmado, entubado. Se ele pode ser aspirado em caso de secreção excessiva presente. Fala um pouquinho disso dos cuidados. Ontem nós discutimos isso também, né? Eu, Dani e um outro grupo aí nacional. Eu acho assim, a diretriz, a regra, né, como diria Arnaldo César Coelho, ela é clara. Abrir o sistema é promover risco de geração de aerossol e contaminação do ambiente. Claro, e obviamente, você está ali de frente do paciente, você não tem sistema traquequer. Eu estou falando a marca porque é o único que tem, né? Não tem sistema fechado de aspiração. Seu paciente está na tampa de secreção, como a gente fala. Vai ser uma determinação pessoal, né? Se todo mundo tiver paramentado, que é o mais importante, aquela equipe paramentada vai estar com um risco pequeno naquele momento, tá? Mas o ambiente vai estar contaminado, a gente tem que ter consciência disso. Porque, às vezes, se você não aspirar, pode ser uma condição aí de estabilidade do paciente. Eu tenho uma outra pergunta, que eu não posso deixar de falar Antes de enquanto você professor. fazer ela, vamos reforçar aqui, pessoal, tá? Quem está nos seguindo Tá. aqui, se acabar, a gente vai interromper, vamos só salvar e nós voltamos de imediatamente para tentar responder o máximo de perguntas possíveis, beleza, gente? Tá tranquilo para você, Dani? Como é que tá o tempo? Tá ótimo. Tô só com você. Beleza. Vai lá, outra pergunta. É uma pergunta da Laura SR e também do Natan Gustavo. Qual a opinião de vocês quanto à atuação dos acadêmicos de enfermagem na linha de frente? Ela mandou Cara, várias vezes, né? eu não posso. Eu tenho Não posso feito deixar de muitas, responder. eu tenho feito muitas lives com os pessoal, né? Com o pessoal, principalmente no final dos cursos. E eu tenho colocado assim, a minha preocupação maior, gente, é a proteção e segurança dos profissionais, dos acadêmicos, né? O que eu vejo, na verdade, isso na prática, né? Não é uma regra geral, mas a gente tem visto muito. Que às vezes o profissional, o acadêmico, ele fica muito solto ali, né? E o que a gente não quer de forma nenhuma é que esse acadêmico ele fica exposto a essa situação sem ter Sim. alguém ali de perto para acompanhá-lo e orientá-lo, sabe?
Eu sei que tem o viés da faculdade, tem as dificuldades, por exemplo, do risco de exposição